branca, só que é preta. Horas e 6 minutos da segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também as outras medicinas, como a ayurvédica, tibetana, menos, né, mas mais a medicina tradicional chinesa, e linka tudo isso com o que há de mais moderno na área da saúde, da terapia, da medicina quântica, da física quântica e etc. Isso aí, o nosso programa estreou em 2009, em junho de 2009, portanto, agora em junho completaremos 10 anos no ar, e já com essa perspectiva, né, de juntar a medicina tradicional chinesa com o que há de mais moderno aí na área da medicina. E foi um grande acerto, né, porque hoje a gente faz cursos de extensões em física quântica, em medicina energética, e a gente tem percebido que muito dos aparelhos eletrônicos, muito do que acontece na evolução da medicina energética e vibracional tem muito a ver com as medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura. Por que isso? Porque existem os meridianos e a gente sabe que hoje a gente é um feixe de energias, né? Os meridianos são 12 meridianos que percorrem o corpo, que transitam, levam energia de fora para dentro, para os órgãos, nutre e etc. E os aparelhos trabalham mais ou menos exatamente com isso. É o ponto de intersecção entre as medicinas ancestrais e a medicina do futuro, é esse Qi, né? O Qi da medicina chinesa, que é a própria energia, que é a vibração, que é a frequência, né? Que a física quântica explica e a medicina tradicional chinesa também. Isso tudo porque o Salutes é um programa que existe por conta da ressonância com a própria vida. Horas e 8 minutos desta segunda-feira, 28 de janeiro. Hoje nós vamos falar eu fiz uma chamada na página do Facebook, que é SIBO. O que é SIBO? Que na verdade é uma síndrome relacionada à proliferação de bactérias não muito desejáveis em locais também não muito corretos, no caso do intestino delgado. Na verdade nós somos muito mais bactérias do que gente. Aliás, você sabia disso, meu caro internauta? Não estou chamando você de bactéria, mas temos muito mais bactérias do que células humanas, na verdade. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Alan Machado Dutra, que é um médico urologista, médico integrativo, está fazendo uma série de cursos, uma série de vídeos. Aliás, nós nos aproximamos por conta da produção dos vídeos dele, bastante didáticos, etc., que acabou virando um amigo, um parceiro nosso aqui do nosso programa aqui na UTV, sempre trazendo grandes novidades, falando grandes temas,
e o tema de hoje será sobre SIBO. Muito boa tarde, Alain. É um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo aos Salutos mais uma vez, né? Seja com certeza. Nosso, né? É muito bom estar aqui novamente. É sempre uma grande satisfação estar podendo falar para os seus espectadores, né? Que são pessoas muito bem informadas sobre saúde. Graças ao seu trabalho já de quase 10 anos nessa área. Está de parabéns, né? Precisamos comemorar esses 10 anos aí dos Salutos. Né? Vamos fazer isso com galhardia. Com galhardia, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, para começar, né, o que é SIBO, né? SIBO é uma sigla em inglês, né? Na falta de uma sigla bonitinha em português, a gente usa em inglês, que é a proliferação exagerada de bactérias no intestino delgado, tá? O que significa isso? A gente tem bactérias normais que vivem nos nossos intestinos, né? Sobretudo no intestino grosso, né? Muito mais no intestino grosso. Então tem 10 vezes mais bactérias no intestino grosso do que no intestino delgado. Porém, existe uma população de bactérias específica do delgado e uma específica do grosso. Quando as bactérias do grosso começam a invadir o delgado, ou seja, são bactérias normais do seu organismo, porém estão no lugar errado, né? Estão proliferando no lugar que a quantidade de bactérias deveria ser bem menor. Aí nós damos esse nome para essa situação, ou seja, a pessoa não está tendo uma infecção por um micro-organismo que é estranho à sua flora. Ela um organismo da própria flora pessoa, que está proliferando numa quantidade exagerada no lugar errado. No lugar errado. Exato. Então, esse é um conceito muito novo em medicina e que tudo leva a crer que está por trás do que nós chamamos de síndrome do intestino irritável, que é um grande problema hoje de saúde e que a maioria dos médicos não consegue lidar com esse problema, porque não tem uma causa definida, né, pelo menos pela medicina oficial. E a gente está vendo que 70% pelo menos dos casos de intestino irritável estão relacionados a essa proliferação de bactérias exagerada. Alain, eu gostaria que você explicasse para os nossos internautas, porque todo mundo fala, né? Às vezes escrevem para a gente, eu tenho síndrome do intestino irritável. O que caracteriza isso? Intestino mais solto, intestino mais preso, cólicas intestinais? O que caracteriza o síndrome de intestino irritável? É tudo isso que você falou. Existem 3 tipos básicos de intestino irritável. Um que a pessoa tem predominantemente constipação, ou seja, o intestino fica preso. Uma que a pessoa tem predominantemente diarreia. E a que tem a alternância. A pessoa fica um tempo com diarreia e um tempo com constipação. Então a primeira coisa que o gastroenterologista ou que o proctologista faz nesses casos é diferenciar se a pessoa está com uma doença inflamatória intestinal, que tem a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, ou se ela tem assim no intestino irritável. Então tem os critérios de Roma, né, para poder fazer essa diferenciação. O que caracteriza a síndrome de Crohn mesmo? É uma inflamação, né, autoimune, uma doença autoimune, que o corpo ataca a própria parede intestinal dessas pessoas. E fica irritado. Fica irritado, inflamado, descama, né? Pode formar úlceras, né, grandes úlceras, que pode abrir. Casos graves de doença de Crohn, a pessoa tem que ser operada, porque ela faz fístulas, que são comunicações anormais entre o intestino e outros órgãos. E é muito interessante porque a parede intestinal, ela tem na verdade ela é uma parede mais ou menos aberta, que é muito interessante isso, né? Porque o pessoal fala assim, a gente pensa com o cérebro. Na verdade a gente pensa com o corpo todo. E a sabedoria do nosso organismo é tamanha que você vai lá, você come vários alimentos na hora do almoço, na hora da janta, toma café, enfim, lanches e etc. Você come todos aqueles produtos, aqueles alimentos, ele chega, vai para a digestão, e o intestino delgado é que faz a separação. Isso aqui vai para energia, isso aqui vai para músculo, isso aqui vai para tendão, isso aqui vai para osso. É uma inteligência visceral absolutamente importantíssima. Tanto é que o intestino delgado, eu sempre costumo falar isso, doutor Alain, na medicina tradicional chinesa, ele é a víscera acoplada ao órgão chamado coração. É o elemento fogo, é o melhor e maior e mais importante elemento que nós temos no nosso organismo. Coração, que é a sede do espírito, a sede do Shen, tem o acoplado no intestino delgado, ou seja, uma entidade visceral ligada a uma inteligência tamanha, a importância ligada ao coração. Ou seja, no intestino delgado é onde que tem toda essa sabedoria da separação alimentar e da absorção. Quais são as características do intestino delgado que diferem do intestino grosso, doutor Alain? Então, o intestino delgado, basicamente, tem a função de absorver a maior parte dos nutrientes, como você acabou de falar. Né? E outra função importante do delgado é modular o sistema imunológico. Né? Poucas pessoas sabem, mas 90%
da função do sistema imune não é atacar inimigo. Na verdade, o sistema imune funciona mais como um porteiro do que como um policial. O que eu quero dizer com isso? Você se alimenta, tá? Você tem os alimentos que são digeridos, né, pelas enzimas digestivas, que vão virar substâncias elementares que vão ser absorvidas, né? Aminoácidos, carboidratos simples, né, o monossacarídeo, disacarídeo, e os ácidos graxos, os triglicérides, né? Essas substâncias vão passar pelo portão do intestino, né, a barreira intestinal, que tem que estar em condições ideais intacta. Então, o sistema imune é aquele porteiro que você tem no seu prédio que fala assim, você pode passar, você é amigo. Você pode passar, você é amigo. Você pode passar. Então, a cada 10 pessoas que ele deixa passar, ele barra uma. Então, 10% do tempo ele está atacando inimigo. E 90% do tempo ele está deixando passar amigo. Isso é o sistema, o intestino delgado, você está falando? No delgado. Então, o sistema imune está concentrado, basicamente, 70% do sistema imune do corpo está concentrado no delgado. Nas placas de Peyer que estão ali junto do intestino. Então você tem você absorve o alimento, absorve os nutrientes, ele passa por dentro do enterócito, que é a célula do intestino delgado, e de lá ele vai para a circulação sanguínea do intestino delgado. E ali o sistema imune faz essa função de porteiro. Ah, você pode passar, você é amigo. Aí ele encontra ali um fragmento de uma bactéria, um lipopolissacarídeo, ou ele encontra um macronutriente que não foi totalmente digerido, que acontece quando você está com o intestino permeável. Isso. Nós já falamos em outros programas sobre isso. Aí vem essa molécula mal digerida, o organismo entende aquilo como um inimigo, vai fazer o quê? Anticorpos para poder combater aquele inimigo. Que na verdade é uma macromolécula. É uma molécula grande que não deveria estar ali. Está ali porque a barreira intestinal foi comprometida e entrou inteiro para a circulação sanguínea no intestino. Então, é para as pessoas entenderem que isso é parte da função do intestino delgado, é você fazer essa regulação imune, né? E as bactérias que vivem nesse intestino, em situações ideais, quando existe saúde, quando existe equilíbrio, elas vão também ajudar a digerir todos aqueles alimentos. 10% das energias que você tem no seu corpo, na verdade, é a bactéria que fez o processamento daquele alimento e transferiu energia para nós. Vários neurotransmissores do nosso cérebro são produzidos a partir de ação de bactérias no intestino delgado. É o caso da serotonina, do GABA, por exemplo. Então, inclusive as bactérias ajudam a fazer o detox também. Se você tem saúde intestinal, essas bactérias vão ajudar a processar elementos químicos nocivos que você está ingerindo na sua alimentação. Quer dizer, as bactérias, na verdade, eu tive até aula com um dos médicos que escreveu O Lugar de Médico na Cozinha, esqueci o nome dele agora, mas é um médico bastante conhecido, já tem... eu conheço bem ele, Alberto. Alberto Peribanês. Isso. E ele falava exatamente isso, que as bactérias, né, tomando sucos verdes, né, tira o C, né, fica baterias, né, em vez de bactérias. Ou seja, às vezes a gente pensa que bactérias é sempre coisa ruim. Na verdade não é, né, porque elas estão ligadas... Não, na verdade, a maior parte das bactérias são do bem. As ruins são um grupo pequeno. Mas voltando ao assunto do SIBO, é quando você tem uma festa no seu intestino delgado, entendeu? Às vezes as pessoas que estão ali são pessoas boas, né? Mas aí bebe um pouquinho a mais, né? Faz uma farrinha a mais, aí vira uma bagunça no teu intestino delgado, né? Aí vira uma festa. Vira uma festa. Então, o que acontece às vezes quando você está com um desequilíbrio de bactérias, que mesmo que sejam bactérias que são naturais do seu organismo, por algum motivo, elas proliferaram além do que deveriam e estão atrapalhando. Em vez de estar ajudando, elas estão atrapalhando. Aí que acontece a situação do SIBO ou proliferação de bactérias no intestino delgado. Ô Xereque, você está aí não? Você conseguiu compartilhar aqui na página da UTV? Eu estou tentando compartilhar na minha página do Face e não estou conseguindo. Você me marcou? Porque tem pessoas aqui, inclusive, que já escreveram, viu, doutor Orlando, que perguntaram que não conseguem ir ao banheiro e tal. Mas antes dessa dúvida, eu vou tentar acessar aqui. Eu com esse meu tablet aqui, como você diz, o celular de tu, né? O celular de tu, isso de tu. É o Phablet, né? Como diz o outro. O Phablet. Phablet? Por que Phablet? Phablet é esse nome que eles dão para essa mistura de celular com tablet. Ah, é? É, Phablet. Você estava falando agora de neurotransmissores como a próprio GABA e a adrenalina, é isso? Serotonina. Então eu posso fazer uma associação das bactérias até aos próprios sistemas simpático e parasimpático por conta disso. Sim, pode sim. Quer dizer,
Pode falar, desculpa. O nervo vago é que transporta essa informação do intestino para o cérebro. Né? Esses neurotransmissores afetam diretamente o vago, que leva a informação para o cérebro. E o vago faz parte do sistema parasimpático. E o pneumogástrico, sabe onde é esse nervo, não? Sim, é um dos nervos do sistema assim, autônomo. Autônomo? É. Ele é próximo ao vago? Isso é uma pesquisa minha que eu estou fazendo, porque eles me falam muito do pneumogástrico e eu não tenho... Eu estou precisando estudar um pouco mais. Trabalha próximo do vago, sim. Trabalha próximo. Que faz a ligação do intestino delgado com o próprio cérebro. Isso. É muito interessante que acaba comprovando essa história da medicina tradicional chinesa em relação ao cérebro e intestino delgado, ou coração e intestino delgado. Por que esse assunto do SIBO é importante? Estou trazendo aqui para o pessoal entender. Porque tem muita gente hoje, você vê que 30% das queixas de consultório é queixas do aparelho digestivo. Né? 30%? 30%. E as pessoas hoje elas se resignam, né, a ter uma saúde intestinal ruim. A pessoa tem fezes muito amolecidas ou muito endurecidas, ou ela vai demais no banheiro, ou ela vai de menos no banheiro, e vai levando a vida, porque vai no médico, o médico às vezes não resolve o problema, né? E fica por isso mesmo. Né? Hoje é difícil você encontrar uma pessoa que tenha a saúde intestinal 100%. Né? O que seria o quê? O que é um intestino saudável, doutor Alain? Saudável, a pessoa está evacuando 1 a 2 vezes por dia. Antes ou depois da alimentação? Isso pode em situações ideais pode variar, mas em situações ideais é bom que você tenha um reflexo gastrocólico funcionando bem. Não, mas o reflexo significa que você comeu antes, dá vontade de evacuar depois, meia hora depois. Né? Porque tem algumas correntes que falam que seria legal esvaziar primeiro para depois se alimentar. Não sei, tem sentido isso? Olha, isso daí não tem uma regra 100%, mas o que é interessante é que nós temos um reflexo no nosso corpo que nos ajuda a evacuar depois de nos alimentar. Né? Depois que a gente enche o estômago, existe uma comunicação entre o estômago e o intestino grosso que faz você ter os movimentos colônicos e evacue. Né? Então fica mais fácil de você evacuar depois de um café da manhã, por exemplo. Muita gente tem esse hábito, né? De ir no banheiro evacuar logo depois do café da manhã. A pessoa que pergunta é Esteca Real Silva. Eu quero saber como é. Inclusive hoje eu vou fazer a colonoscopia, porque eu não vou ao banheiro de forma nenhuma, ou de maneira alguma. As mulheres em geral têm muito problema com isso, né? E isso não é exatamente o assunto que nós estamos falando hoje, né? Mas a gente pode estar... Mas a constipação, ele é Existe um intestino irritável, cujo o sintoma predominante é constipação. E fora esses sintomas de diarreia e constipação que nós conversamos, tem os gases também. A pessoa que tem o SIBO, ela se sente inchada com muita facilidade, ela se alimenta, poucas horas depois ela está com o intestino cheio de gases, tem desconforto, né? Vive de mau humor também, porque isso afeta o cérebro dela. Essas pessoas normalmente têm também névoa mental, tem um raciocínio prejudicado, dificuldade de raciocínio, mau humor, né? O Xerec, compartilha novamente com o João Carlos Baldan, por gentileza, porque eu não estou achando aqui na minha página o pedido de compartilhamento não, viu? Não está aqui na minha página não, por gentileza, não estou conseguindo acessar a página da AltV. E então, o que acontece então com a SIBO é quando as bactérias do intestino grosso invadem o intestino delgado, é isso? Sim, pode ter uma acontecer. Barreira, é isso? Existe uma barreira que é a válvula iliocecal, né? Iliocecal. Que é o finalzinho do intestino delgado que encontra com o grosso. Sim. Né? É naquela região onde sai o apêndice, né? Cecal ali. Então, tem pessoas que fazem cirurgias, né, de ressecção, ressecam um pedaço do intestino e perdem essa válvula. Essas pessoas da apendicite, não? Não, pode até acontecer uma apendicite complicada, né? Sim. Não é habitual numa cirurgia de apêndice acontecer isso, mas pode acontecer uma complicação da apendicite, entre outras doenças inflamatórias intestinais, tirar essa válvula, e aí a pessoa às vezes não tem mais essa barreira física, né? E aí isso é uma causa de SIBO eterna que a pessoa tem que conviver o resto da vida, porque não consegue mais ter esse controle, né? Tem algumas pessoas, que isso é pouca gente, mas existe, que passam por essa cirurgia e tem que ficar tomando terapia supressora de bactéria o resto da vida. Porque não consegue se livrar desse excesso de bactérias no intestino delgado. Mas isso é minoria. Graças a Deus, a grande maioria consegue controlar, né? Se fizer um bom tratamento, usar alguns fitoterápicos, não vamos falar mais adiante, que podem controlar essa proliferação exagerada de bactérias. Porque tem que ter A prata coloidal pode ajudar também, o próprio CDS também. CDS, MMS também. Isso.
CDS, e são práticas de limpeza de bactérias, na verdade, sim, né? Na verdade são tratamentos que matam vários micro-organismos, né? Sem ter, não são seletivos, né? Pega fungo, vírus, bactérias, né? Uhum. E que não tem risco de você desenvolver uma resistência, né? A esses tratamentos. Essa é a grande vantagem, porque quando você usa antibiótico, você fatalmente acaba causando resistência bacteriana num momento ou outro, né? Uhum. E o CDS, a prata coloidal, não tem esse problema. Uhum. Agora, a sintomatologia, voltando um pouco, só para a gente resgatar e deixar claro para os nossos internautas, como é que a pessoa identifica que ela está participando ou ela está com essa síndrome, por exemplo? Os sintomas que levam a pessoa a desconfiar que podem ser portadora de SIBO. Primeiro, se você já sabe que tem intestino irritável, a chance é muito alta que você tenha SIBO. Uhum. Você sabe do exame, você já até fez esse exame. Existe um exame que você faz a análise dos gases expirados pela boca. Sim. Esse que é o exame que confirma. Tá? Mas antes de falar do exame, vamos falar dos sintomas. Diarreia, constipação ou diarreia alternada com constipação, gases, a pessoa tem muitos gases, tanto gases no sentido dela expelir os gases, mas tem muita gente que não expele os gases, fica esses gases retidos no corpo. Uhum. Distensão abdominal, pode ter dor muscular, dor nas juntas, pode ter sintomas mentais, que é irritabilidade, depressão, pode ter névoa mental, dificuldade de raciocínio, dificuldade cognitiva. Esses são os sintomas mais comuns. Algumas coisas que são pista para nós. Uhum. Pessoas que tomaram muitas vezes antibiótico, uma pista. Pessoas que não tiveram tratamentos por muito tempo com bloqueador de bomba de próton, né, os prazóis, ou que tomaram muito tempo anti-inflamatório não esteroidal. Esses fármacos todos interferem muito com a função do intestino e do estômago. Então esse é um fator de risco importante para desenvolver essa síndrome também. No consultório, toda essa sintomatologia te dá uma pista de que a pessoa é portadora. Principalmente os gases, a distensão abdominal e a diarreia e a constipação. Tem esses sintomas, tem que desconfiar, a pessoa pode ter... lógico, ela pode estar tendo, por exemplo, uma infecção intestinal, né? Mas ela vai saber disso porque ela tinha uma saúde intestinal normal, passou a viajou, foi para a praia, ou comeu uma comida diferente, ela começa a ter diarreia. Essa diarreia, quando é autolimitada, ela resolve em 7 dias, por exemplo, isso não é SIBO. Isso aí foi uma intoxicação alimentar que essa pessoa teve. Momentânea, né? Ou uma gastroenterocolite, também pode ter sido. Agora, a pessoa que tem persistentemente, semanas e semanas, esses sintomas que não estão descrevendo, aí tem que desconfiar que essa pessoa pode ser portadora do SIBO, né? Que é um tipo de desbiose, que nós já falamos aqui em outras ocasiões. Programas anteriores. Isso. Em relação apareceu aqui, finalmente, bom, estou compartilhando na minha página o programa de hoje, para comentários, por favor, vocês podem fazer pela minha página do Facebook. E aí o diagnóstico é só com exame de gases? O diagnóstico realmente que confirma, você pode desconfiar do diagnóstico se você fizer uma análise de fezes aprofundada do microbioma intestinal, você pode desconfiar desse diagnóstico. Tem outro exame também que é feito mais fora do que aqui no Brasil, mas que tem aqui no Brasil também, que é a análise de ácidos orgânicos na urina, que também leva você a desconfiar que você possa ter SIBO. Agora, o exame confirmatório mesmo, fora a clínica, é aquela análise dos gases expirados pela boca, que idealmente você tem que analisar hidrogênio e metano, porque eu já vi aqui no Brasil que tem vários lugares que fazem só hidrogênio, eles não analisam metano também, porque tem bactérias que produzem hidrogênio, tem outras que produzem sulfeto de hidrogênio e tem outras que produzem metano. Então o ideal é você fazer desses dois gases pelo menos, do metano e do hidrogênio. Aliás, sobre esse assunto também, em breve nós vamos receber o Dr. Jean, que é especialista nisso. Ele sabe muito isso aí, faz análise também. Ele faz os exames e tal, e etc. O Bruno Orsetti Calestini pergunta, ele pede para falar sobre os probióticos. O probiótico ajuda? Então, no caso específico do SIBO, a gente recomenda que ou não faça no primeiro momento o uso de probiótico, ou se for fazer, que ou use das espécies que não causam problemas, que é o caso, é o Bacillus coagulans, tá? Que é uma espécie que foi estudada que não causa problema, porque se você tomar simplesmente Lactobacillus ou Bifidobacterium, que são os subtipos, né, mais comuns,
dessas bactérias. O Xerec, o retorno aqui caiu, nós estamos no ar. Então, se você simplesmente tomar bifidobacterium ou lactobacillus, e se você tiver esse quadro de distensão gasosa, diarreia, constipação, muitas vezes o probiótico vai piorar o seu quadro. Porque vai trazer mais bactérias. Mais bactérias, é como se tivesse uma festa fora do controle. Você está jogando mais gente. Mais gente na festa, entendeu? Aí a coisa piora. Então, na realidade, se você usar uma dessas espécies, Bacillus coagulans, ou se você usar o Bullard, que é um tipo de fungo, né? Tudo bem, você não teria maiores problemas. Mas eu, particularmente, prefiro não entrar com lactobacilo nesse momento ou com outros probióticos. Eu primeiro dou uma limpada nessas bactérias para depois entrar com probiótico numa segunda etapa. E essa primeira etapa dura quanto tempo, doutor? Vai variar entre 2 semanas a 60 dias, porque depende do tipo de tratamento que você vai fazer. Nos Estados Unidos, eles preferem fazer o tratamento com rifaximina, que é um antibiótico, que nós não temos no Brasil, só importado, e com neomicina e com tinidazol. Aqui a gente não tem a rifaximina, então a gente costuma fazer o tratamento com CDS ou com prata coloidal, ou então a gente pode usar os fitoterápicos, né? No caso, você pode usar alicina, extrato de alicina, que é derivado do alho, extrato de orégano, né? Também é outra opção, ácido caprílico, berberina também, que são os fitoterápicos que a gente pode usar, só que o tratamento aí é mais longo do que os 14 dias do protocolo americano que usa rifaximina. O CDS e o MMS a gente usa por quanto tempo, doutor, nesse caso? Eu tenho usado empiricamente por 30 dias, tá? Quando eu falo empiricamente, porque a gente sabe que essas substâncias são substâncias da medicina alternativa e que a gente não tem protocolos assim muito científicos do uso do CDS ou da prata coloidal, né? Uhum. Mas eu tenho tido bons resultados usando. Qual a dosagem da prata coloidal, doutor? Aí isso avalia de caso a caso, né? Eu faço uma avaliação. Eu tenho um gerador de prata coloidal, eu uso. Inclusive nos meus produtos que a gente faz, nos produtos quânticos que eu mesmo preparo. Eu preparo com álcool de cereais, água destilada e em alguns casos eu uso a prata coloidal, inclusive porque ela retém a informação. A prata coloidal é bastante interessante. O CDS a gente usa aquele protocolo mais comum, né? Que a gente pega 10 ml da solução de óxido de cloro, coloca em 1 litro de água, isso para adulto, né? Sim. 1 litro de água e a pessoa toma aquele litro d'água ao longo do dia, né? Toma ao longo do dia 8 copos, até terminar, 8 copos de 120 ml até terminar aquele litro de água, né? Aí no dia seguinte é a mesma coisa, deixa na geladeira, tira 10 ml, dilui no litro d'água e vai tomando ao longo do dia. Eu estou fazendo testes com MMS, inclusive, que tem um colega que produz, e é do nosso curso lá da Nova Ciência e do Instituto Eu gosto de usar mais o CDS porque ele tem menos efeito colateral. Né? O MMS é mais tolerável. O MMS é mais bruto, né? Isso. Fabi Kiris olá Fabi Kiris. Xerec, vamos colocar nossos GCs, por gentileza, tá tudo armado. WhatsApp para marcar consulta comigo, hein? É o 99771922266. Esse é o WhatsApp. Qual que é o outro, Xerec? Loja virtual, loja.jcbaldão.com.br. Aliás, tem um gerador de prata coloidal aí, inclusive. Tem a zeólita, que é bastante interessante para metais tóxicos. Ah lá, o gerador de prata coloidal, aquele último da esquerda lá, do lado do NeuroSpa. Tem o Hidrovitalis também grande, famoso Potentizer, esse aí esse é o gerador de prata coloidal. Coloco água destilada, deixo 25 minutos para 5 ppm. E aí ele gera a prata coloidal, que é bastante interessante para uso tópico e também para ingestão. Bem bacana. É o gerador de prata coloidal. Os outros GCs, por gentileza, as mídias sociais, o Instagram, que faz muito tempo que eu não acesso nem atualizo, jcbaldão.acupuntura, e no YouTube os 2 canais, João Carlos Baldão e o Além de Agulhas, para onde este programa será vai subir esse programa aqui para os 2 canais do YouTube, assim como tem também os Salutes na versão da TV Guarulhos, todas as sextas-feiras, 14 horas e 30 minutos, que também pode ser acompanhado pela página do Facebook. Hoje nós estamos recebendo aqui na UTV o Dr. Alain Machado Dutra,
que é médico urologista integrativo, falando hoje sobre SIBO. Então, o óleo de orégano provavelmente é interessante, Sim. O próprio óleo de alho. Vai ter que ser um extrato concentrado em alicina, né? Alicina. Não é qualquer alho, não. Não, né? Porque se for baixa concentração de alicina, já não vai resolver. Já não vai resolver. A prata coloidal, CDS, beberina, às vezes você tem que aumentar bem a dose da beberina também, tem que ser dose alta de beberina às vezes. Porque nesses casos a beberina é muito boa, mas para esse tipo de situação você tem que usar dose tipo em gramas de beberina. Tá, de 20 a 30 dias então para a asepsia do intestino delgado no primeiro nesse momento. caso, se for usar fitoterápico, é mais tempo. Mais tempo. Pode pôr uns 60 para 90 dias aí. Para poder ter uma... Porque assim, também tem uma coisa, se você trata o paciente com CDS, com prata coloidal, seja o que for, né, e você não vai na origem do problema, também a pessoa volta até depois de novo, tá? Fica voltando esse quadro aí. E esse então é importante você identificar, por exemplo, se a pessoa tiver com pouco ácido no estômago, é uma causa de SIBO, tá? Hipocloridria. Hipocloridria. Tem que tratar essa baixa de acidez do estômago, que pode ser, por exemplo, excesso de uso de prazol, né? Ou se a pessoa, por exemplo, estiver muito estressada e tiver, por conta disso, com excesso de cortisol ou falta de cortisol. Pode ser uma causa que está deixando o problema sem solução até você resolver a causa do problema. Isso pelo que você está falando, né, doutor, tem muito a ver, talvez, com, principalmente, com estresse, né? O estresse tem tudo a ver com isso aí também. Agora, além do estresse, tem também erros e dificuldades de uma alimentação inadequada também, né, doutor? Sim, pessoas que comem excesso de alimentos processados, industrializados, açúcares. Né? O açúcar em excesso leva a um problema específico, porque não é o SIBO, é o SIFO, né? Sem brincadeiras, né? Porque essa palavra aí remete a brincadeiras. Remete a brincadeiras. O sujeito que está com SIFO, né? Mas não é bem assim, né? O SIFO é também uma sigla em inglês, né? Que significa proliferação exagerada de fungos, né? Porque do mesmo jeito que tem bactéria no intestino, tem fungo também, tem cândida. E aí você às vezes come açúcar demais, ou você é diabético, né? E você pode desenvolver uma proliferação de fungo no intestino. E aí nesse caso, o tratamento é com substâncias antifúngicas, né? Que aí no caso, nós falamos aí do alho, o alho também tem ação contra fungo, além de ter ação contra a bactéria, também tem ação contra fungo. Né? E para o fungo especificamente, além do alho, o que o senhor de fitoterápico? De remédio você pode usar a anistatina, né? Dá 500 mil unidades de 4 a 6 vezes por dia. E você pode usar também aqueles antifúngicos tradicionais, porém não recomendo, porque eles são muito tóxicos e tem muita resistência, né? O fluconazol, itraconazol, né? Esses antifúngicos. E você pode usar também os fitoterápicos, né? Que já falamos do alho, né? O pau d'arco tem ação antifúngica também, o ácido caprílico tem ação antifúngica, né? A monolaurina, que é derivado do ácido láurico, também tem ação antifúngica. Eu também me ocorrendo aqui o extrato de ipê roxo, o pessoal usa também. O extrato de ipê roxo tem ação antifúngica. Também tem ação antifúngica. Tem. E é bem interessante, né? Porque eu gosto do extrato de ipê roxo. É bom. Mas eu não sabia dessa... E às vezes a pessoa tem proliferação tanto de fungo e bactéria, tem SIBO e SIFO ao mesmo tempo. Eles são concomitantes? Pode ser concomitante. Você fica sabendo disso, você faz o teste às vezes dos gases expelidos pela boca, né? E você faz às vezes o exame de urina, dos ácidos orgânicos e identifica lá metabólitos do fungo. Né? Aí você pode dizer que a pessoa tem SIBO e SIFO ao mesmo tempo. E aí tem que tratar os dois. Depois dessa primeira fase, então, da asepsia do intestino delgado, aí sim entraria com os probióticos, é isso? Sim, nessa primeira fase você vai dar uma limpada, vai diminuir a população bacteriana, aí você vai repopular. No que você vai repopular é importante duas coisas: fibra, né, para que vá crescer as bactérias corretas, né, as fibras alimentares, a inulina, etc., quercetina, essas fibras aí. E você vai também utilizar os probióticos também. Mas a fibra acaba sendo até mais importante do que os probióticos. Essas fibras são encontradas naturalmente em quais alimentos? Chicória, por exemplo, alho, cebola, todas as folhas verdes, né? Todas as verdes. E o espinafre? O pessoal fala bem do espinafre? Então, fala bem ou fala mal? Essa história mal. Que as crucíferas, né, ou bracíferas, do qual o espinafre faz parte, faria mal para a tireoide, isso é um pouco exagerado. Então essa história
começou há uns anos atrás e tomou proporções grandes aí. Porque os alimentos crucíferos têm uma substância lá que vai atrapalhar o funcionamento da tireoide. Se você tiver bons hábitos de vida, se você não tiver cheio de halógenos, estiver cheio de flúor, de cloro, de bromo, de brometo, essas coisas, e não vai ser o crucífero que vai fazer essa diferença. Portanto, você tenha bons hábitos de vida, ingira quantidades adequadas de selênio, de zinco, de cobre, você não vai ter problema com crucífera. Tá? Eu também não conheço ninguém que coma crucífera todo santo dia. Tá? Aliás, não precisa ter paciência, né? É muito mais fácil a pessoa não comer todo dia do que comer todo dia. Eu vou te falar, os brócolis não é muito difícil. A gente come porque precisa, mas eu gosto de brócolis. Talvez eu seja de uma minoria aí, né? Talvez seja, porque eu não... Mas assim, eu não me preocuparia com essa situação de comer brócolis e os outros crucíferos, couve, né? Todos os dias, porque teoricamente vai atacar a tireoide, tá? Não é uma coisa que... Até o próprio titular Ribeiro também tem essa mesma opinião minha também sobre isso. Ele também acha que não, inclusive ele recomenda, né, as crucíferas. O que eu faço pela manhã, que eu gosto bastante, que eu aprendi com o Jaime Bruning, um professor interessante que trabalha com radiestesia, não é todo dia também, porque eu não tenho paciência, mas pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, é uma maçã, uma folha de couve e meio limão espremido. Top. Ele pede para pôr limão, mel, mas eu não gosto, então vai sem mel mesmo. Maçã, ácido málico, né? Maçã rica em nutrientes, rica em fibra. Com uma folha de couve. Isso. E couve que vai aumentar o seu óxido nítrico do seu organismo, né? E o óxido nítrico ele tem várias características. Tem o indol 3-cabinol, tem os sulforafanos, tudo vai fazer bem para a sua saúde. O indol 3-cabinol, ele é... O 3-cabinol é uma substância que vai ajudar no processo de metilação. Inclusive, nós vamos lançar um vídeo esses dias aí falando de metilação em termos que as pessoas vão conseguir entender. Que é um negócio meio complicado de falar assim, né? Então vai sair um vídeo sobre metilação. O que é a metilação? Metilação é um processo bioquímico do organismo que, simplificando ao extremo para não ficar chato das pessoas ouvirem, é um processo importante para regular vários outros processos biológicos, tá? É como se fosse um fornecimento de um grupo, um pedacinho de uma molécula, que chama grupo metil, que uma molécula vai passando de uma para outra, de mão em mão, né? Até chegar nos processos biológicos que precisam desse grupo metil. Um desses processos biológicos que precisa é o controle dos genes, né? A expressão dos genes, a epigenética. Então, o grupo metil ajuda a silenciar os genes ruins, que não estão sendo necessários naquele momento. Então, o grupo metil ajuda a evitar um câncer, por exemplo. Outra finalidade do metil é regular o metabolismo dos hormônios, principalmente a estrona. Se você não tiver metil suficiente, você começa a desenvolver formas de estrona que são cancerígenas para a mulher, câncer de mama, de ovário, de endométrio. E outra função do metil também é regular os neurotransmissores do cérebro também. Inclusive tem o ácido fólico e o ácido metilfolato, que ele já... Se fala muito dessa história da conversão do ácido fólico do metilfolato, porque precisa do metilfolato para poder fazer metilação. É uma das coisas. Você precisa de B6, B9, B12 na formativa. Essas 3 vitaminas do complexo B. Acontece que existe um problema que 40% das mulheres e homens não metilam direito. Por causa do porque tem uma alteração num gene. Tem uma chamada SNP, né, que é um tipo de mutação genética, num gene chamado MTHFR, metileno teta hidrofolato redutase. Esse gene que tem essa mutação, que tem 2 SNPs, tem 2 polimorfismos relacionados a esse gene, quem tem, por exemplo, heterozigoto ou homozigoto de um desses 2 genes, que pode, de um desses 2 SNPs que tem nesse gene, a pessoa não consegue converter direito o ácido fólico em metilfolato. Eu conheço várias pessoas que têm esse problema nesse gene. Inclusive, a Ana Paula, minha esposa, descobriu recentemente que ela é homozigota para um desses polimorfismos. Como é que sabe isso? Tem um teste genético que você faz, é um exame genético. Só por intermédio desse teste genético? Pesquisa da mutação do MTHFR. Né? Então, essa situação aí, quem tem essa mutação precisa, é obrigatório fazer reposição com metilfolato. Não pode ser ácido fólico. Para essas pessoas, o ácido fólico é veneno. Tem que ser metilfolato. Né? Que é o ácido fólico já ativado. Né?
Porque se não fizer isso, pode ter trombose de repetição, pode ter aborto de repetição se for mulher, pode ter infarto, pode ter AVC, pode ter câncer. E o processo de metilação tem a ver com a suficiência, o trabalho hepático, inclusive, né? Tem a ver sim, porque uma das funções da metilação é fornecer cisteína para fazer a glutationa no fígado, que vai fazer também detox do fígado. Quer dizer, a própria limpeza é um processo de autolimpeza. Essa metilação está envolvida em várias coisas no organismo, como você pode perceber, né? Cérebro, coração, fígado. Então, por isso que é importante falar de metilação. Parece ser uma coisa muito técnica. Se você for falar mesmo disso em detalhes, é muito técnico, é muito bioquímico. Sim. Mas as pessoas, em geral, têm que ter um conhecimento mínimo disso. Por quê? Porque hoje em dia, a maioria das pessoas não faz a menor ideia que tem essa mutação. E ela é comum, não é uma coisa assim, 0,2% da população. É coisa de 40%. É muita gente. É muita gente. Então, se você, mulher que já teve 1 ou 2 abortos na sua vida, pede para o seu ginecologista ou para o seu clínico te pedir esse exame. O convênio às vezes não cobre, mas você tem direito a esse exame. Você pode pedir reembolso depois para o convênio, porque eles têm que pagar esse exame. Chama-se pesquisa de mutação do M de Maria, T de tatu, H de hotel, F de faca, R de rato. MTHFR. Tá? Tem que fazer esse exame, porque se você pode ter problema, você pode infartar no futuro e não está sabendo que está com problema, porque você nunca fez esse exame. E isso é um exame de sangue mesmo? É um exame genético, mas que é extraído do sangue. Do sangue. Demora muito para sair resultado? Umas 2 semanas, por aí. Os médicos em geral têm esse conhecimento, doutor Alan? Se eu posso falar no geral, não. Agora, ginecologistas hoje em dia, a maioria deles que é mais bem informado, não estou falando de ginecologista também que não estuda, né? Mas os mais bem informados conhecem isso, né? Conhecem, né? Hematologista também conhece, mas se você perguntar, sei lá, para o psiquiatra, muitas vezes ele está com um paciente deprimido na frente dele por causa dessa mutação e não faz nem ideia de que existe esse negócio. Que seja isso. Os psiquiatras têm essa informação? Não. Normalmente não, só se for um psiquiatra muito diferenciado. Mas com a nossa linha de trabalho, né? Porque na verdade o psiquiatra ele tem uma outra, ele estuda outras coisas, né? Ele não fica estudando bioquímica, essas coisas, não é da praia deles, né? E hoje está cada vez mais claro que os problemas mentais, até que se prove o contrário, a maioria deles tem base orgânica. Sim, com certeza. Em relação à alimentação, durante o processo de limpeza do intestino delgado, doutor Alan, existem algumas dicas importantes, tomando CDS, a prata coloidal, que tipo de alimentação deve ser consumida para facilitar esse processo da limpeza do intestino delgado? Então, primeiro, se você tem esses sintomas, se você desconfia que você possa ter essa... Primeiro, se você tiver o diagnóstico de intestino irritável, é quase certo que você tenha SIBO. Tá? Segundo, se você nunca ouviu falar em intestino irritável, mas você tem gases com frequência, tem distensão abdominal, tem irritabilidade, parece que os alimentos não te fazem bem, você come um monte de coisas diferentes, nada te faz bem, tem diarreia com frequência, tem cólica abdominal com frequência, e se você tem sintomas, procure um médico, principalmente da linha funcional integrativa como eu, faça uma avaliação, e assim, saiba você que exame de fezes só pega alteração 10% das vezes, 90% das vezes não pega nada. Então você tem que fazer uma desparasitização 2 vezes por ano, tirar parasita 2 vezes por ano e fazer esses detox periodicamente. Né? Isso é muito importante. E se você tiver os sintomas que eu acabei de falar, procure o médico para fazer a avaliação. Eu estava nos grupos de discussão aí de várias, inclusive do Dr. Jean, falando da questão do biofilme intestinal, que é uma das principais dificuldades para se tratar. Cria-se praticamente uma camada biológica ali no intestino que acaba atrapalhando não só a absorção, mas também a proliferação de problemas e doenças, etc. E falou-se, num determinado momento ali, um dos colegas, da importância do ozônio, nesse caso, ozônio retal. Sim. Eu pergunto se para o SIBO o ozônio também seria indicado ou ele atua mais pelo intestino grosso e não chegaria ao intestino delgado? Eu acho que o ozônio, é difícil falar alguma situação que o ozônio não ajude, né? Porque ele atua em processos tão básicos da biologia das pessoas que é muito difícil ele não ajudar em alguma coisa. Ele não é tão específico para SIBO, tá? Mas com certeza ajudaria. Mas quando você faz o ozônio retal,
basicamente esse ozônio vai ser absorvido, né, pelo plexo de veias que tem ali no intestino grosso, né, principalmente o plexo hemorroidário, e vai direto para o fígado, né, através da veia porta. Então a maior parte desse ozônio vai para o grosso e para o fígado, mas parte com certeza atinge o intestino delgado. Mas como terapia isolada eu não recomendaria, mas como uma terapia que vai ajudar em quase todo tipo de doença crônica, eu recomendaria, mas como uma terapia adjuvante, ou seja, complementar. Não como linha de frente. Principal, né? Aliás, inclusive de conversas consigo mesmo, entre outras conversas de papo, etc., é importante a gente ressaltar aqui que não deve se consumir o CDS junto com a aplicação ozônio-retal. São duas terapias oxidantes, né? Então é interessante que você faça em momentos distintos. Não que as duas não sejam excelentes terapias, mas... Não juntas. Porque se você exagera na oxidação, né? Porque o princípio tanto do ozônio com a CDS é o princípio da hormese. Você está criando um estresse no organismo leve que o organismo consegue rebater esse estresse, né? Se você aumenta demais o estresse, né? Você pode causar uma reação negativa. Então, não é bom misturar duas terapias oxidativas ao mesmo tempo. Aliás, nós vamos ter em breve, quem tiver interesse pode escrever na página do Facebook ou também na página do YouTube. O Instituto Bem e a Nova Ciência estão promovendo 3 novos módulos de curso, entre eles um do autismo, que o Dr. Alain já foi convidado, tem um sobre a questão, acho que alimentar, se não me engano, e tem uma de microscopia de campo escuro, que também eu vou fazer os 3, mas a de microscopia de campo escuro é maravilhosa, porque você pode avaliar, por intermédio desse exame, quais são os níveis de oxidação. Eu sei porque eu fiz um dos exames com o Alexandre Távola e até falou, olha, pode meter porrete no ozônio aí, porque tem bastante campo aí, ou bastante atividade para oxidação. Que bom, é bom ter um exame para poder quantificar isso, né? E na hora você percebe, né? Você tira uma gotinha do dedinho, o dedo mínimo ali, você já põe no microscópio, você já está vendo tudo lá que está ocorrendo. Se está tendo empilhamento de hemoglobina, como é que estão os glóbulos brancos. Se tem uma das coisas, os grandes efeitos do ozônio é justamente tirar esse efeito roll-on, né? Que é o empilhamento das hemácias. Sim. Né? Então o ozônio é muito bom para isso, para tirar esse empilhamento das hemácias. Né? Depois de feita a limpeza, depois de colocar os fitoterápicos e repor a microflora intestinal, microbiota, acertar o microbioma, quais são os cuidados que as pessoas devem ter para manter? Sim, para você manter, você tem que estar cuidando da alimentação, comer alimentos orgânicos, ter uma alimentação o máximo possível saudável, com verduras, legumes, fibras, né, hortaliças, não comer farinha, não comer açúcar, não comer alimentos processados, industrializados, e reduzir também o consumo em geral de carboidrato, né? E buscar as gorduras saudáveis, né? A gordura do coco, do abacate, da azeite de oliva, das castanhas e nozes, da macadâmia, né? Então tem essa preocupação com uma alimentação o mais orgânica e saudável possível, né? Que nós sabemos hoje que o Brasil é um campeão mundial de agrotóxicos e não tem acompanhado com tanta veemência o noticiário, mas as notícias que nós estamos ouvindo estão nos preocupando muito, né? Parece que a nova ministra da Agricultura está liberando novos agrotóxicos aí. Eu não tenho visto. Pois é, eu vi essa notícia e fiquei muito preocupado com isso, né? Porque realmente a gente tem já umas maiores taxas de agrotóxicos do mundo. É um absurdo. Inclusive a gente usa aqui drogas que na União Europeia já foram banidas há 20 anos atrás e parece que estão querendo aumentar mais ainda, né, o número de agrotóxicos. Para matar publicamente, né, matar silenciosamente. E eles estão fazendo também, o pessoal dos defensivos agrícolas, o pessoal do Monsanto está atacando agora, eles estão investindo em propaganda, né, para se defender, né, porque eles estão vendo que a batata está assando para o lado deles, né, eles nunca se preocuparam muito com isso, mas estão vendo agora que a população começou a acordar para esse problema e agora estão fazendo campanhas publicitárias para limpar a barra deles, né? E para vender veneno, né? São os cavaleiros do apocalipse, né? Agrotóxicos, alimentação e farmácia. Porque infelizmente a gente está sempre em contato com substâncias tóxicas, né? Seja metal tóxico, seja produto da indústria do plástico, seja
poluentes orgânicos persistentes. Então, a gente está sempre tendo que fazer detox, porque zerado você nunca vai ficar, por mais que você se preocupe em se zerar. Então, você tem que ter os hábitos mais saudáveis possíveis para diminuir o impacto disso. Porque se você tiver um fígado funcionando bem, o seu fígado vai fazer um detox adequado, né, da substância. Se você estiver tomando álcool, bebendo demais, fumando demais, você vai causar uma sobrecarga no seu fígado. Essa é uma das questões lá do consultório que a gente vê quase cotidianamente. Você faz um trabalho de detox, faz a limpeza, depois você faz os testes novamente e fala, pô, mas de novo, tem que desintoxicar. Como é que intoxica? Eu falei, só respirando, né? Você toma banho, você tem cloro, tem flúor, você vai escovar o dente, tem flúor, tem problema com pasta de dente. Essa história babaquice do flúor é um absurdo total, completo e ignorante, o maior possível. Ataca a tireoide, o flúor é um caos completo. Enfim, você vai se alimentar, tem agrotóxicos no alimento, tem alumínio, tem tudo. Vai comer peixe, tem mercúrio, tem chumbo, então não tem como, né? Não se livrar. A gente tem que pode diminuir a carga, né? Mas sempre tem que a gente chama de carga alostática. Você pode diminuir a carga alostática, mas se livrar 100% não vai se livrar. Só se virar um astronauta, né? Eu vou então pedir para o Dr. Alain deixar os seus contatos para as pessoas que tiverem interesse, entrar, marcar consulta, conversar com você, escrever e-mail. Como é que faz para te localizar? Então, quem precisar passar em consulta, nós temos a Clínica HRI, lá em Santo André, aqui na Grande São Paulo, no município de Santo André, na Grande ABC de São Paulo. A Clínica HRI fica na Avenida Industrial 780, na sala 2401. E o telefone de contato é o 11 4902 2038. Tem o WhatsApp também, o 11 97130 1312. Eu também atendo a cada 2 semanas em São Paulo. Vou começar a atender agora no novo endereço, na Avenida Paulista. Depois eu vou divulgar isso mais direitinho. Mas então, a cada 14 dias eu venho até a cidade de São Paulo, mas a minha base, onde está clínica, com todos os recursos terapêuticos, é em Santo André. E para você que mora em outros estados e quiser passar em consultoria, né, comigo, online, que não é igual a consulta, tá? Tem algumas diferenças, tem um contrato explicando a diferença entre consulta e consultoria. Você tem também à sua disposição esse serviço. Se você entrar em contato nesse telefone, posso repetir o telefone? Por favor. 11 4902 2038 e o 11 97130 1312. Você vai falar com a Rayane, que é a nossa secretária, ela vai explicar direitinho a diferença de consultoria para consulta. E mesmo se você não puder vir até a Grande São Paulo, a gente pode estar ajudando à distância, tá? Outra coisa que agora o Conselho de Medicina, nesse mês agora que vem, de fevereiro, eles vão finalmente estar regulamentando a telemedicina, né? Que tem vários players aí no mercado pressionando, né, o Conselho de Medicina para liberar isso daí, né? Então, eu acredito que mudanças importantes vão ter esse ano agora em relação a essa questão do atendimento à distância, que no momento no Brasil, consultas online à distância não são permitidas, né? Mas existe a consultoria. Como eu sou coach formado, eu tenho formação em coach, eu posso prestar esse serviço de consultoria à distância. O contrato deixa muito claro a diferença disso para consulta, né? Mas a partir de fevereiro vão ter mudanças importantes nessa questão aí online. Eu quero agradecer a presença aqui do Dr. Alain Machado Dutra, que vem lá como a gente disse, né, como ele próprio disse, do município de Santo André, não é tão perto daqui. Ele deixa aí à tarde aí para vir aqui para nos atender, dar entrevista. Nós estamos falando aqui ao vivo, aqui na UTV, do Morumbi, no bairro do Morumbi, aqui em São Paulo. Eu quero agradecer o esforço que ele teve, a presença dele, todos os esclarecimentos que ele nos prestou aí sobre esse SIBO. E realmente foi uma aula e tanto aí que nós aprendemos. Posso falar só muita coisa, claro. Então, quem quiser saber mais sobre SIBO e sobre intestino permeável, sobre desbiose, tem vários vídeos no meu canal. Se você seguir o link alainuro.com/canal, repetindo, Alain, ALAIN de navio, uro.com/canal, você vai ter acesso ao canal no YouTube. Já tem 240 vídeos em saúde e vamos chegar cada vez mais aí, números cada vez maiores, né? É isso aí. Tá? E são temas bastante interessantes, colocados de uma maneira didática, para o público leigo em geral, em que todos nós aprendemos. Eu agradeço a todos aí, agradeço ao Dr. Alain, que é Alain que escreve, mas é Alain porque é francês, não é o nome, afinal de contas, e agradecendo aí pela oportunidade de ter vindo, enfim, nós estamos aqui
cumprindo mais uma etapa, desejando a todos uma excelente semana. Já está passando janeiro, já está acabando janeiro e já está começando algo mais aí o segundo mês e está passando muito rápido ultimamente. Eu agradeço a todos, desejando uma ótima semana e até a próxima segunda, 14 horas, aqui ao vivo pela www.altv.com.br. Falamos com os trabalhos técnicos do Xerec. Muito obrigado a todos e até a próxima segunda.